Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre um livro bem legal que eu vou trazer para vocês aqui, que é Aristóteles para Todos, do Mortimer Adler. Esse livro é um livro onde o Mortimer Adler, que é um escritor maravilhoso, que tem vários livros como, por exemplo, Como Ler Livros, Como Falar e Como Ouvir, Como Pensar sobre as Grandes Ideias, que inclusive tenho aqui na minha estante esses dois últimos. Ele é um autor que ele sempre tem uma escrita muito simples, sabe? Uma escrita que te ensina e que te engaja também na leitura. Por isso, esse livro, Aristóteles para Todos, é bem legal porque ele flui. Não é uma leitura leve, porque a gente está falando de Aristóteles, que tem um pensamento denso, um pensamento muito amplo, né? Tem muitas obras, fala de muitas coisas, é um pensador antigo, é um clássico aí, que tem termos próprios, por exemplo. Então, é sim uma leitura difícil, mas Mortimer Adler consegue simplificar muito bem e te explicar e te engajar aqui dentro desse livro. Então, se você tem interesse em aprender sobre Aristóteles, esse é um livro incrível para você começar. Uma introdução simples a um pensamento complexo. É a proposta desse livro. Introduzir para você o pensamento do Aristóteles. E para todos, por quê? Porque é para todos mesmo, assim. Mortimer Adler escreve até para os filhos dele, fala para os filhos dele lerem o livro, que tem 13 anos na época aqui, né? Então é um livro de fácil compreensão, assim, para você pegar, para você conhecer Aristóteles, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse livro, tá? Vou tentar expor aqui com vocês o máximo de ideias que eu peguei aqui do livro. E claro, por ser Aristóteles, é um pensamento complexo, como descrito aqui também, mas eu vou tentar trazer aqui alguns pontos que eu consegui entender, que eu consegui pegar, sem me acanhar caso eu precise olhar aqui no meu resumo, abrir o livro para ler ou pesquisar alguma coisa na internet. A gente está conversando aqui e aprendendo sobre o tema, e filosofia é um tema bem complexo que eu amo estudar, mas eu não me sinto tão preparada às vezes para falar. Por quê? Porque justamente eu preciso me demorar nisso, demorar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais para conseguir falar. Mas eu acho que só quando a gente consegue falar sobre o tema é que de fato a gente aprendeu, sabe? Então é normal às vezes surgir alguma dificuldade assim, mas eu indico muito que você compre o livro. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Do meu link da Amazon. Se você comprar através do link, você me ajuda também a continuar aqui no canal, a perseverar aqui com os vídeos, enfim, você ajuda o canal através do link da Amazon. Qualquer coisa que você comprar através do meu link, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição. Eu sempre esqueço de fazer isso, mas às vezes é bom porque fica também bem prático, assim, pra vocês também pegarem o link do livro e tudo mais, tá? Mortimer Adler é esse filósofo, esse professor, é um teórico da educação e ele já escreveu mais de 50 livros. Ele é de Nova York. Aqui a gente tem 200 páginas de leitura, tá? Capítulos bem divididos aqui, bem legal, ó. Se você quiser pausar o vídeo pra ver aqui os capítulos do livro, pausa aí, tira print, dá uma olhada nos capítulos do livro. Ele faz aqui uma divisão entre o homem como animal filosófico, o homem como fazedor, o homem como ator, o homem como conhecedor e, por último, questões filosóficas difíceis. No final, ele faz indicações de obras de Aristóteles para quem quer estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Então, vamos já aqui para a parte 1 do livro. Aqui na parte 1, ele está falando do homem como animal filosófico. E aí, a gente já vem aqui com algo que eu tirei do livro, que fala bem assim: todos deveriam aprender a pensar filosoficamente, pois a filosofia nos ajuda a compreender as coisas que já sabemos, a compreendê-las melhor. O meu objetivo com esse livro aqui é entender quais são as ideias de Aristóteles e por que ele é tão importante. E Aristóteles é esse pensador que pensou, que se demorou sobre as coisas. E muitas vezes coisas assim, tipo do senso comum, tá? Porque, por exemplo, como eu falei aqui nessa citação do livro, todos deveriam aprender a pensar filosoficamente, pois a filosofia nos ajuda a compreender as coisas que já sabemos e a compreendê-las melhor.
A filosofia me encanta muito também por isso, porque você consegue se demorar na realidade, admirar a realidade, desenvolver sobre ela, pegar coisas do senso comum que muitas vezes você já sabia e desenvolver um pouco mais, entender mais como esse mecanismo funciona, como essa é a estrutura da realidade. E Aristóteles é esse professor e é o melhor professor para você entender sobre a vida, sobre a realidade, segundo Mortimer Adler, justamente por isso, porque ele pega as coisas do senso comum e ele desenvolve. Esse é o objeto de pesquisa dele, né? Não é um microscópio, não é um laboratório ou algo particular e isolado, mas sim esse senso comum, isso que é observado na nossa vida, na realidade, que todos conseguem, de certa forma, observar. O Aristóteles, ele é de 384 a.C. e as ideias dele são muito atuais justamente por isso, por esse movimento que ele faz de observar a realidade e pensar sobre ela, e desenvolver sobre ela, e muitas vezes fazer perguntas, categorizar e classificar a realidade. O pensamento de Aristóteles, ele é sempre assim muito classificado, bem pontuado, dando nome às coisas. E isso é muito legal. Em 384 a.C., ele já trazia ideias sobre Deus, também sobre a eternidade, sobre a infinitude, que a gente vai ver aqui no final em questões filosóficas difíceis. E o pensamento dele é muito atual, a gente vê que tem ligações, como por exemplo, até com o Deus cristão, tem diferenças também, mas ele já enxergava muitas coisas, né, sobre esse Criador, tinha essa primeira causa da realidade, né, tinha esse ser em ato puro, esse motor imóvel. E Aristóteles, ele é de Estagira, por isso que também é chamado de estagiarita, então se você ouvir falar, se referir a Aristóteles como estagiarita, é sobre ele, por conta da cidade que ele nasceu. Ele estudou com Platão e depois ainda fundou ali a sua própria escola, o Liceu, em 355 a.C. Ele é muito atual, como eu estava falando, né? Ele conhece muito bem o mundo através dessa experiência comum, dessa experiência cotidiana. A classificação que ele faz aqui sobre o ser humano é justamente essa, o homem como animal filosófico. E do início até, sabe, no final assim, do livro a gente vai ver muito disso, tipo, o ser humano ele precisa conhecer, ele precisa pensar, é isso que diferencia o ser humano. E tem toda essa observação da realidade que aqui o Mortimer Adler faz muito bem, muito melhor do que eu, ele vai nos puxando assim, através desse desenrolar do conhecimento, trazendo ali como que Aristóteles ele pensou nas plantas, nos animais, nos seres humanos. O que diferencia esses três? Bom, as plantas, elas têm ali, né, elas têm vida, têm ali algumas folhas, tem ali um crescimento. Os animais já têm ali alguns sentimentos, né, algumas reações, já busca ali um certo prazer, precisa de uma comida, né, ambos precisam de luz. O ser humano ele já tem algo diferente dos animais, né? O que é esse algo diferente? O ser humano ele faz perguntas, ele abstrai as coisas, pensa sobre as coisas, ele classifica a realidade. Então, através dessa observação, a gente vai enxergando o que é essencialmente humano. E por isso, o homem é esse animal filosófico. E por isso, ele define exatamente o homem assim. Aristóteles dizia que o homem deveria ser definido como animal racional filosófico. E assim que a gente começa aqui o livro, jogos filosóficos. O ser humano é capaz de fazer esses jogos filosóficos. E essa é essa grande divisória, é isso que divide mesmo o ser humano dos animais e das plantas aí. O ser humano faz perguntas, classifica, categoriza. E ele tem ali dimensões, que é o que ele vai desenvolver no restante do livro. O homem, ele faz, o homem, ele age e conhece. Então, o homem como fazedor, o homem como ator e o homem como conhecedor.
ele faz buscando ali a beleza, buscando fazer bem, ele age diferenciando o bem e o mal, o certo e o errado, e ele conhece buscando ali a verdade. Então, a beleza, a bondade, a verdade. Vai ser aqui como o Mortimer Adler vai dividir aqui todo o nosso livro, e a gente vai conhecendo aqui o pensamento de Aristóteles dessa forma, tá? E, bom, ele vai expor aqui de uma forma simplificada e desenvolvendo bem. E, no final, ele faz indicações dos livros, ele diz de qual livro ele pegou cada uma das coisas. Então, é bem legal, mas é mais, assim, um desenrolar, sabe? É, tipo, mais uma exposição e até uma dedução, assim, simplificada do pensamento de Aristóteles. Ele não pontua tanto. Por exemplo, ele não diz exatamente os nomes que Aristóteles dá para as coisas, sabe? Ele faz tipo uma explicação simplificada e às vezes até colocando outras palavras que talvez a gente entenderia melhor, sabe? É isso que ele faz aqui. Então, para quem, por exemplo, já viu alguma outra obra de Aristóteles, já estudou filosofia de algum modo, assim, às vezes precisa ficar colocando ali o nome que Aristóteles dá nas coisas, sabe? Porque ele não coloca explicitamente, ele não coloca explicitamente sobre o que Aristóteles está falando, ele mais está explicando ali o pensamento por trás. É o que a gente vai ver aqui ao longo de todo o livro. Aqui, então, em Um Homem como Fazedor, a gente vai falar sobre mudança e permanência, as 4 causas, o ser e o não ser, ideias produtivas, saber prático. Eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas eu vou desenvolver aqui algumas com vocês. Aqui ele traz algumas definições assim de Aristóteles, como por exemplo a substância e o acidente. Observando as coisas, a gente consegue ver que algumas coisas são essenciais, algumas coisas são, de fato, ficam e são a realidade, e tem coisas que são ali acessórios, são tipo atributos, sabe? Se a gente observar vários livros, a gente vê que eles têm algo em comum e a gente consegue abstrair essa ideia de livro. Se eu não tiver nenhum livro na minha frente, eu consigo pensar, né, na minha cabeça essa ideia de livro. E alguns acessórios dele, como por exemplo alguma cor que ele pode ser vermelho, ele pode ser azul, ele pode ser mais grosso, ele pode ser mais fino, mas ele ainda vai ser um livro. Então a substância é aquilo que a coisa é e os acidentes são esses acessórios que a gente pode tirar. Por exemplo, se eu pintar a capa desse livro aqui de vermelho, vai continuar sendo o livro. Então a substância é o livro e esse acidente, esse atributo é a cor da capa dele, por exemplo. A mesma coisa é por exemplo, uma maçã. A maçã é a substância e a cor vermelha é só um acidente, é só um acessório. Por quê? Porque se eu ver uma maçã verde, eu ainda sei que ela é uma maçã. Ambas são uma maçã. O que mudou ali foi esse acidente dela. Então, substância e acidente é uma ideia muito maravilhosa assim, de Aristóteles, através da observação da realidade, nos ajuda a observar e enxergar a realidade com maior clareza, identificando o que é substancial, o que é acidental, e a substância é aquilo que de fato importa, é aquilo que dá essa concretude para a coisa, e o acidente é aquilo que é acessório, que pode mudar, né? Então, por exemplo, existe a minha substância e existe também o acidente, que é a cor do meu cabelo. E eu posso, por exemplo, eu já fui ruiva, eu posso pintar meu cabelo de ruivo e eu vou continuar sendo a Evelyn, porque a cor do meu cabelo é um acidente e não é a minha substância. E então essa é uma discussão bem grande, assim, e tem várias coisas que a gente pode pensar sobre isso, discutir, conversar, porque é uma classificação, assim, da realidade. Depois a gente tem também as categorias de Aristóteles, que a gente pode ver nesse livro aqui, ó, do Aristóteles, que ele vai classificar, então, esses acidentes, por exemplo, ele vai trazer, né, ela vai
na verdade, classificar tudo aquilo que é. Vai classificar os entes, as coisas físicas, tá? Os materiais. Os entes materiais em substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Essas são as 10 categorias de Aristóteles. E estão relacionadas à quantidade, à qualidade e ao lugar. Então, é dessa forma que ele classifica tudo que existe. Ele classifica tudo que existe. Então, tudo a gente pode colocar dentro dessas categorias. É como se ele estivesse descrevendo toda a realidade através dessas 10 categorias. Tudo que você observar, todo ente material, pode entrar aí dentro dessas categorias, né? Tudo que existe. Ele classifica tudo que existe nessas 10 categorias. É uma substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e paixão. Bom, esses termos são trazidos aqui em Aristóteles para Todos, de certa forma. De certa forma, ele traz isso, ele desenvolve mais, ele traz mais exemplos e conecta tudo isso de uma forma mais simplificada, tá? Depois, a gente vai ver falar também sobre o que é causado, o que é produzido e o que é criado pelo ser humano. Então, causado é aquilo que está na natureza, como, por exemplo, o fogo. O que é produzido é, por exemplo, uma casa, que é o ser humano que faz. E criado é, por exemplo, os filhos. Então, o ser humano ele tem essa participação dentro do que é feito da natureza. Depois, um aspecto muito importante são as 4 causas de Aristóteles, que são as respostas que o Aristóteles dá a 4 questões que podem ser feitas a respeito das mudanças que conhecemos na experiência comum. Então, temos a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Então, a causa material é exatamente a matéria. Então, desse livro aqui é a matéria, ele é feito de folhas, né? Aqui uma matéria um pouco diferente, é a matéria. A causa eficiente é pelo que ele foi formado. Quem que fez esse livro aqui, né? A causa eficiente é talvez aqui a editora da escrita aqui, o Mortimer Adler fez essa escrita. Então, a causa eficiente é esse ator que vai lá e faz, é aquele escultor que vai lá e esculpe a escultura. A causa formal é essa forma, é a forma do livro, é o que deixa ele com cara de livro. A forma é, então, essa livricidade, é o que faz ele se tornar esse livro, né? A forma do sapato, tem um exemplo aqui que é a sapaticidade. Então, é o que faz ele ser ali um sapato. Essa é a forma. E a causa final qual é a finalidade? Qual a finalidade do livro? É que alguém pegue ele e leia. A finalidade é para que ele é feito. Essas são as causas de Aristóteles e a gente também pode pegar todas as coisas da realidade e observar a partir das 4 causas. Então, a matéria, a forma, a causa eficiente, a causa final. Tudo, na realidade, a gente consegue ir observando isso. A resposta, respostas que Aristóteles dá a 4 questões que podem ser feitas a respeito das mudanças que conhecemos na experiência comum. Aqui eu tenho uma definição também de um outro material. Causa. Na ordem real, aquilo de que uma coisa depende segundo o seu ser ou devir. A causa é o que explica ou dá a razão de uma coisa. Em virtude disso, a ciência é dita o conhecimento pelas causas. A forma aqui, é o princípio que determina o ser. Então, olha que rico, isso é muito rico, tem muitas classificações, assim. Na faculdade, eu tô estudando já metafísica. E por exemplo, para você estudar metafísica, você tem que ter toda essa base, sabe? Muito
bem desenvolvida para você enxergar melhor as coisas, né? É claro que você sempre pode voltar, revisar, como eu tô fazendo agora, porque são temas bem complexos, mas na metafísica a gente desenvolve e aprofunda muito mais, e a gente precisa desses conceitos. Também outros conceitos de Aristóteles, formas como ele pensa, é potência e ato. Então, algo está em potência e pode vir a ser em ato. Também é essa mudança. Eu tenho potência para determinadas coisas. E quando eu realizo isso, então eu tenho ato. O meu cabelo, ele tem potência para ser ruivo, mas ele não tá em ato, né? Só vai estar em ato quando pintar o meu cabelo de ruivo. O meu cabelo tem potência para ser loiro, e ele tá loiro porque eu descolori ele. Então está em ato. E isso é um movimento que acontece em todas as coisas também. Então, antes desse livro existir, existia uma potência dele existir. E aí, quando ele se concretizou, ele está agora em ato, ele está realizado agora. Tá? Então, esses são conceitos aí complexos, mas que enriquecem a realidade, enriquecem o nosso olhar diante das coisas. Vamos ver aqui na página 75, que eu marquei aqui para ler com vocês, que é sobre ciência e filosofia. Então, tudo isso que eu tô falando aqui com vocês é essa filosofia, dessa observação da realidade, é essa classificação das coisas, é esse enxergar, é esse enriquecimento mesmo do nosso olhar diante das coisas, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma legal aqui para vocês. É a primeira vez que eu faço um vídeo falando sobre isso, então talvez possa ter me equivocado em alguma coisa, né? Fiquei um pouco nervosa aqui, porque são assuntos complexos mesmo. Mas o que eu quero passar, enfim, é o quanto isso enriquece o nosso olhar e que isso é mesmo a filosofia, você observar a realidade, admirá-la e fazer perguntas sobre ela e enxergar as coisas de uma forma muito rica. Então, a filosofia de Aristóteles, que a gente está falando aqui, mais especificamente, ela enriquece o nosso olhar diante da realidade. Ela nos ajuda a enxergar mais as coisas. Tá? Isso é muito relevante mesmo. E aqui a gente pode ver uma citação na página 75, a diferença de ciência e filosofia. Será então que, comparada com a ciência, a filosofia é totalmente inútil? Sim, é. Se nos limitarmos ao uso de conhecimento ou de compreensão para a produção de coisas. A filosofia não assa tortas e nem constrói pontes. Há, porém, um uso do conhecimento ou da compreensão diferente do uso que lhe damos quando produzimos coisas. O conhecimento e a compreensão podem ser usados para dirigir nossas vidas e orientar nossas sociedades de modo que elas sejam vidas e sociedades melhores e não piores. Esse é um uso mais prático do que produtivo do conhecimento e da compreensão. Um uso voltado para o agir e não para o fazer. Nessa dimensão da vida humana, a filosofia é muito útil, mais útil do que a ciência. Essa visão aqui, então, nossa, Evelyn, todo esse pensamento super complexo, bem estranho, às vezes com conceitos novos, com palavras novas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Será que isso realmente é útil? Então, bom, aqui, né, em primeiro momento, talvez não é, né, não é tão prático assim. Mas ele enriquece o teu espírito, ele te torna uma pessoa melhor e pode tornar sociedades melhores, como essa citação que eu acabei de ler aqui, do Mortimer Adler. Depois a gente vai avançando para o homem como ator, que é a outra divisão aqui do livro. O ser humano, ele age, e ele age sempre com esse fim. Ele se pergunta sempre sobre esse porquê. E ele age sempre com esse fim, em vista e em razão de um bem que deseja obter. Essa é uma ideia de Aristóteles, e que a gente observa na realidade, que o ser humano está sempre buscando esse bem.
que a finalidade do ser humano é buscar esse bem, é fazer esse bem, é essa felicidade. O ser humano busca a felicidade. E é bem legal, tem em Ética Nicômaco sobre isso. É um livro também do Aristóteles, que eu não li por inteiro, li alguns trechos só. E esses porquês, a gente vai sempre se perguntando, por que eu faço isso? Buscando sempre esse fim último. E por trás de todo ser humano, até ser humanos que fazem mal, no final das contas eles buscam um bem, eles buscam ser felizes. Eles buscam, de certa forma, sei lá, acabar com o sofrimento. E se você esgotar esses porquês, você chega ao fim último. E aí aqui o Mortimer Adler até faz essa provocação. Você pode ir se perguntando aí seu porquê até chegar no fim último. Mas por hora, vamos deixar essa pergunta aí em stand-by. E por isso que é bem legal depois estudar São Tomás de Aquino, porque ele traz essa filosofia de Aristóteles e ele complementa coisas que ficaram às vezes aí sem resposta. Ele desenvolve e usa conceitos do Aristóteles. Se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo. Eu quero te pedir para deixar aí um incentivo, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Para fazer esse vídeo aqui eu demorei várias horas para ler o livro, para fazer o roteiro do vídeo. Então é muito bom quando eu recebo aí um incentivo de você que tá aí do outro lado da tela, falando que você tá gostando do vídeo, que tá sendo importante para você. Então não esquece de deixar o seu comentário e de deixar o seu like, que é muito importante para que eu continue, para que eu persevere fazendo aqui esses vídeos também. Se você sentir, se você tiver vontade, manda aí para uma pessoa esse vídeo aqui ou o meu canal, que ajuda muito a eu continuar aqui o meu trabalho, né, a motivar a tirar esse tempo do meu dia para fazer um roteiro, para gravar aqui um vídeo, o que demanda, né, bastante energia. Então deixe seu comentário, deixe seu like, é muito importante mesmo pra mim. E vamos continuar aqui falando sobre a vida feliz, que Aristóteles traz. Aqui na página 81, se você tem um livro aí, pega comigo, vamos ler aqui a página 81. Aristóteles nos diz que, com exceção dos momentos ocasionais de conduta despropositada, os seres humanos sempre agem com algum fim em vista. Aquilo que pensam a fim de agir propositadamente começa com pensar a respeito do objetivo a ser atingido. Mas quando começam a fazer qualquer coisa para atingir esse objetivo, têm de começar com os meios para atingi-lo. O fim vem primeiro naquilo que as pessoas pensam a fim de agir propositadamente. Mas os meios vêm primeiro naquilo que fazem para realizar os seus propósitos. Ao dizer que os seres humanos sempre ou normalmente agem com algum fim em vista, Aristóteles também diz que eles agem em razão de algum bem que desejam obter e possuir. Ele identifica um fim que se almeje com um bem que se deseja. Almejar um fim é buscar um bem que desejamos. Será que os meios que devemos usar para atingir o fim são também bens que desejamos? Sim e não. Os meios são bons, mas não porque os desejamos por si mesmos, mas só porque os desejamos por causa de outra coisa. O bem é desejável e o desejável é bom. A diferenciação entre a necessidade e a vontade. Às vezes a gente necessita fazer algo. Existe essa diferença entre a necessidade e a vontade, que é necessário fazer e que você deseja fazer. E mais pra frente a gente vai ver aqui que Aristóteles fala sobre desenvolver virtudes e hábitos bons para isso. A vida boa é a vida que conhece. Nós temos o desejo de comida, mas também temos o desejo de conhecimento. Aqui já conecta com o que a gente falou lá no começo, sobre o ser humano ser esse animal racional e esse ser filosófico. A vida boa é a que conhece, é a vida que busca o bem. Todos os seres humanos, como membros da espécie humana, compartilham uma humanidade em comum. A multidão e a variedade das diferenças individuais se sobrepõe aos traços ou atributos comuns que estão presentes em todos os seres humanos, porque somos todos humanos. Aqui é essa defesa para que existe uma forma de viver bem,
e que é para todos os seres humanos, porque temos algo em comum, como eu acabei de ler aqui agora. Anteriormente, nesse livro, eu sugeri que os seres humanos diferem de outros animais por sua capacidade de fazer perguntas com o objetivo de adquirir conhecimento a respeito de si mesmos e do mundo onde vivem. Por conhecer esse fato, Aristóteles começou um de seus livros mais importantes com a frase: por natureza, o homem deseja conhecer. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o desejo de conhecimento é um desejo tão natural quanto o desejo de comida. O fato de não estarmos conscientes de uma necessidade natural não nos deveria induzir ao erro de pensar que a necessidade da qual não temos consciência não existe. Ela existe, tenhamos ou não consciência dela. Essa necessidade é intrínseca do ser humano, de todos os seres humanos, porque temos esses aspectos em comum. E não é porque a gente não consegue perceber que a gente precisa desse conhecimento, que a gente tem esse desejo de conhecimento, que a gente não deseja e não necessita. Então, nem sempre os seres humanos tomam consciência de sua privação. Infelizmente, é raro que sintamos o aperto da ignorância como sentimos o aperto da fome. Então, há um plano certo para viver bem que todos nós deveríamos adotar. E o Aristóteles, ele desenvolve sobre isso. É ter esse bom caráter moral, ele vai falar aqui mais pra frente, é uma das respostas, mas também é satisfazer, por exemplo, o que a gente precisa para viver, tipo alimentação, casa, relacionamento, e também conseguir buscar esse bem. Esse bem que às vezes ele não é tão visível, mas que a gente também necessita. O único plano correto para obter a felicidade ou a vida boa é, segundo Aristóteles, um plano que nos leva a buscar e adquirir as coisas cuja posse é realmente boa. Essas são as coisas de que necessitamos, não apenas para viver, mas também para viver bem. Então, para viver, você precisa de comida, de casa, né, de necessidades básicas. E para viver bem, você já precisa de algumas outras coisas. Se buscarmos todos os bens verdadeiros que deveríamos possuir durante nossa vida, buscaremos a felicidade. Então, eu quero morar em uma casa melhor, né? Eu quero talvez ter um carro. É algo que é um bem, é algo que você precisa para viver bem, né? Em conforto, em certo modo. Buscaremos a felicidade de acordo com o plano de vida correto, aquele que deveríamos adotar. Aquilo que é realmente bom para uma pessoa é realmente bom para outra. É por isso que a felicidade humana é a mesma para todos os seres humanos. Ela consiste na posse de todas as coisas cuja posse é verdadeiramente boa. Coisas acumuladas não de uma só vez, mas ao longo de uma vida. E depois a gente vê aqui sobre as virtudes morais, que é algo muito essencial e bem desenvolvido aqui por Aristóteles. Os bons hábitos são as virtudes, e as virtudes morais são hábitos de fazer as escolhas certas entre bens verdadeiros e bens aparentes. Então existem bens aparentes que parecem ser bons, mas não são bens verdadeiros. E a virtude moral nos ajuda a fazer essas escolhas desses bons hábitos que estão relacionados aos bens verdadeiros. A virtude moral desempenha um papel muito especial em nossa busca de felicidade, tão especial que Aristóteles nos diz que uma vida boa é uma vida em que as escolhas ou decisões foram moralmente virtuosas. Na hierarquia dos bens, o topo cabe àqueles que desejamos por causa deles mesmos e por uma vida boa. A riqueza, por exemplo, não é desejável em si mesma, mas só como meio para viver bem. Mas verdadeiros bens como a amizade e o conhecimento são desejáveis em si mesmos e também por causa da vida boa. Alguns verdadeiros bens são bens ilimitados, outros são ilimitados. Por exemplo, a riqueza e o prazer corporal são bens limitados. Você pode querer mais deles do que precisa, e mais do que aquilo de que você precisa, na verdade, não lhe faz bem. O conhecimento, as capacidades e os prazeres da mente são bens ilimitados. Ter cada vez mais deles é sempre melhor, eles nunca são demais. Esse aqui na página 107. Hábito
de fazer a escolha certa constantemente. Isso é uma virtude. É o principal meio para obter a felicidade. Deixar de lado as coisas que você quer se elas forem obstáculos para as coisas que você precisa. Depois, avançando, a gente vai para o homem como conhecedor. E aí a gente já vai mais para esse aspecto que não é tão prático, que é mais esse conhecimento que está dentro da mente. E aí, uma distinção bem legal, que eu já vi que também tem no outro livro do Mortimer Adler, que é Como Pensar as Grandes Ideias, é sobre opinião e conhecimento. A diferença entre opinião e conhecimento. O nosso mundo atual vive mais ou menos aí na opinião, mas a gente deve buscar o conhecimento. E a opinião é verdadeira ou falsa. Ela pode ser verdadeira e ela também pode ser falsa. E também ele considera opinião quando você pega algo que uma outra pessoa falou, quando você não estudou por si próprio, né? Ele pode ser verdadeiro, pode ser falso e não é um conhecimento que você tem. O conhecimento, ele é verdadeiro e ele é adquirido, ele necessita desse esforço. E aí, a gente também tem aqui nesse livro uma introdução aí à lógica, que é algo bem legal. O Aristóteles, ele é muito conhecido pela lei da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. É um dos princípios aí da lógica. Tá? A gente tem mais outros 2 princípios. Deixa eu ver se eu vou lembrar agora. O princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído e tem mais um. Tem mais um que me fugiu agora. Se você lembrar, deixa aí nos comentários a sua contribuição. Mas Aristóteles é conhecido pelo princípio da não contradição, que é um princípio da lógica, que é muito utilizada até hoje em vários aspectos, até tecnologias, por exemplo. E aí a lógica, ela tem as ideias, os juízos, as inferências, e aqui tem até alguns exemplos bem interessantes. A lógica é algo interessante, é um pouco complexo, mas também é fácil, é estranho, porque é algo assim que quando você enxerga, você vê, né? Todos os animais são mortais, premissa maior, premissa menor. Todos os homens são animais. Conclusão, todos os homens são mortais. Então são premissas assim que a gente vai construindo e a gente vai tendo essa dedução. Enfim, é um pouco complexo, mas é bem legal quando você compreende. Fica mais simples, né? Não vou dizer fácil. E aqui no final, a gente tem algumas ideias sobre verdade, sobre Deus, sobre o material, sobre a eternidade, que é bem interessante também. Aqui, por exemplo, algo da lógica. Os seres humanos são dados a generalizar, né? A gente vê bastante isso. Só que, por exemplo, a gente acaba com essa generalização se apenas um exemplo negativo existir. Isso vai invalidar a generalização. Tá aqui na página 146. E a lógica sempre tem base na realidade. Então você não pode afirmar que o ser humano tem asa se ele não tem, porque você tá vendo a realidade. Por exemplo, esse capítulo final aqui sobre Deus é bem interessante. Sobre a verdade, ó. Dizer a verdade, então, é fazer aquilo que se diz, estar de acordo ou em conformidade com aquilo que se pensa. Mentir é não dizer o que se pensa, mas o exato oposto disso. Temos a verdade em nossa mente se pensarmos que aquilo que é, ou aquilo que não é, não é. E pensamos facilmente se pensarmos que aquilo que é não é, ou que aquilo que é. Aquilo que não é. E aqui, nesse capítulo final bem legal, é sobre Deus. A concepção de Deus como primeiro motor e a concepção de Deus como criador são semelhantes em 3 aspectos.
a imaterialidade, a imutabilidade e a perfeição do ser divino. Então, existe aqui essa diferença entre o Deus cristão, né, que é revelado, e o Aristóteles, mas ele toca em várias verdades, assim. Raciocinando que Aristóteles chega à conclusão de que o primeiro motor é ato puro, um ser totalmente desprovido de matéria ou de potência. Além disso, esse ser imaterial é um ser perfeito, um ser que não carece de nenhuma perfeição que lhe falte obter. A esse ser perfeito, primeiro motor do universo, Aristóteles chamou de Deus. E aqui a gente continua, né? Por exemplo, através da metafísica, a gente consegue chegar a essa dedução racional mesmo sobre Deus, por exemplo, e além de ser muito rico, né? Ser muito belo mesmo. Se a sua teologia não tem relação com o nosso senso comum, como tem sua filosofia, ela ao menos tem relação com crenças religiosas comuns, crenças religiosas que têm sido dominantes no Ocidente há mais de 2000 anos. Esse fato é a razão porque julgo que a concepção aristotélica de Deus e o raciocínio que o levou a desenvolvê-la devem ser incluídos nesse livro. Então, Aristóteles também tem essa teologia. E eu acho incrível. A metafísica também é uma disciplina bem difícil, mas que é muito bonita. É isso, então, que eu tinha para compartilhar com vocês sobre esse livro. Fica a minha recomendação. Espero que tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.